Deus, de Jesus, esteja com cada um de nós, aqui presentes, encarnados e desencarnados. É com muita satisfação, muita alegria que recebemos todos vocês aqui nessa noite. Para mais um dia de reflexão, né? Vamos dizer assim, que de um estudo juntos, né? Porque a gente que está aqui, com certeza também está aprendendo, né? Eu gostaria só de pedir, como é de costume da casa, se alguém tiver com o celular ligado, por favor que desligue, né? Para que não haja interferência nenhuma entre o nosso plano físico e o nosso plano espiritual, né? E gostaria também de pedir a todos que possamos elevar nesse momento o pensamento a Deus, a Jesus, e fazermos a prece aquela tão conhecida, tão assim, que Jesus enfatizou junto aos apóstolos e que nos deixou como modelo de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoai os nossos ofensores. Mas, por caridade, Senhor, não nos deixe entregues às tentações e livra-nos de todos os males, auxiliando-nos a fazer o bem, pois teu poder, a honra e a glória para todos sempre. Que assim seja, Pai, de Jesus. Então, a gente sempre, né, quando vai fazer essa nossa reflexão, eu levo o pensamento a Deus e peço que, quando eu abrir o Evangelho, a mensagem que sair aqui, que seja a mensagem, vamos dizer assim, que sugerida para o nosso estudo. Então, do Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que a própria casa pede que a gente estude, né, nos aprofundamos um pouco mais no nosso Evangelho, e saiu aqui, no nosso estudo da noite, deixa eu ver esse aqui um pouquinho, do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. Esse é o capítulo, né? E daí, o tema que saiu para a noite de hoje seria o óvulo da viúva. Muitos de vocês com certeza já conhecem, né, esse tema, porque ele é bem descobrido. Mas eu acho assim, né, sempre é bom a gente conversar um pouquinho mais, e sempre que a gente lê e estuda, algo a mais a gente aprende, né? Por mais que seja um detalhezinho. O óvulo da viúva. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio na época, né, é onde se depositavam as ofertas, né? Assim, era uma tradição judaica. Ao observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deixou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram da sua abundância, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44, Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Então, assim, é que na época, né, era vamos dizer assim, um costume judaico de que as viúvas, por serem pessoas sozinhas, vamos dizer assim, elas deveriam ser auxiliadas, né, por todo o povo, para que não, digamos, não faltasse pelo menos o básico para sustentá-las e muitas vezes aos seus filhos, né, seus dependentes. Então, vamos dizer assim que, pelo costume deles, as viúvas eram isentas
né, de fazer essa doação. Porque como elas eram pessoas consideradas já necessitadas, né, então não era obrigação delas depositar a oferta no gasofilácio. Então Jesus, digamos assim, chamou a atenção dos apóstolos dizendo, né, que ela, como sendo uma pessoa necessitada, e estava lá depositando as últimas moedinhas de que continha, a doação dela tinha sido mais valiosa, né? Por quê? Porque os outros doavam uma quantia grande, mas do que não lhes fazia falta, ou seja, da sua abundância. Porque muitos do que ali se apresentavam eram pessoas que tinham uma situação econômica bastante favorável. Então, dar uma quantia X ali, para eles não fazia a menor falta. Então, Jesus quis dizer que essa viúva, a doação dela foi com mais amor, porque ela deu tudo que ela tinha. Entende? Então, nós vamos continuar aqui mais um pouquinho e daí já comentamos novamente. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejaria, por falta de recursos suficientes. E se desejam possuir riquezas, dizem que para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até de alguns ser sincero, dar-se-á. Contudo, seja completamente desinteressada em todos, não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar a fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta. Pronto a dar o resto aos pobres? É essa segunda intenção que esses tais, porventura, dissimulam para os seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo de seus corações e se eles perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si próprio. Então aqui, na verdade, eles querem dizer assim, que muita gente fala assim, mas se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse mais recursos, se eu acertasse, por exemplo, tem gente que fala assim, se eu acertasse na loteria, eu ia ajudar muitos pobres. Mas então, aqui eles citam que muitas das vezes é uma frase assim, meio que com segundas intenções. Que será que algumas dessas pessoas realmente ficassem muito ricos, ia realmente doar bastante daquele valor aos pobres, ou ia primeiro satisfazer, vamos dizer assim, as suas satisfações, ia satisfazer os seus sonhos, comprar um monte de coisa que ele tinha vontade de adquirir? Porque, na verdade, aqui eles deixam bem claro que quem quer ajudar, já ajuda com o pouco que tem. Entende? Não precisa, né? Tanta quantia, meu Deus do céu, eu preciso de milhões para ajudar os outros. Se tem, que bom, vai ajudar então. Mas que às vezes com o pouco que se tem, e com até mesmo com aquela, vamos dizer assim, disponibilidade tua de tempo, do teu tempo. Muitas vezes a caridade moral, a caridade espiritual, até se você vai realmente com o coração, ela é mais valiosa aos olhos de Deus, né? Porque muitas das vezes você fazer visita ao doente, você ouvir uma pessoa que está aflita, dar um conselho, né? Fazer uma visita para alguém que se sente tão sozinho, tão abandonado, né? Porque infelizmente hoje em dia a gente vê muito isso, porque vocês sabem que um tempo atrás as pessoas confraternizavam mais entre si, né? E hoje em dia, com essa vida tão corrida, e com a internet ali, a gente, digamos, se distrai muito, né? O tempo passa tão depressa, começa dia, começa semana, começa mês, o ano começa, daqui a pouco está terminando, né? Daqui a pouquinho estamos no mês de setembro. E o que falta para terminar o ano? São pouquíssimos meses. Então, o tempo passa tão depressa que a gente muitas vezes não percebe. Eu, assim, tenho um costume que muitas vezes, quando
disponho de tempo, se eu encontro alguém conhecido, eu tento conversar um pouco, pelo menos um pouco, porque eu penso assim, se visitar, a gente dificilmente se visita, né? E aquele momentinho ali, às vezes é tão importante, porque parece que dependendo da palavra que você troca com aquela pessoa, mesmo por instantes, tanto agrega de um lado como de outro. Muitas das vezes a palavra que a gente diz para essa pessoa vai ser uma palavra de incentivo, como ela também pode ter uma palavra de incentivo junto a gente, né? Eu lembro que há pouco tempo atrás, fazendo uma caminhada, eu encontrei uma senhora onde eu moro, assim, muito querida, que eu me dou muito, e eu estava com pressa, porque eu queria fazer minha caminhada, mas eu encontrei ela, eu vi que ela queria conversar um pouquinho. Eu pensei, outro dia eu converso, mas daí eu vou parar para conversar um pouquinho com ela. E daí conversando um pouco ali, ela me contou dela, o que ela estava passando e tal, e deu uns conselhos para ela deu para mim, aquela coisa toda. Só que daí começou a fazer um vento frio, ela disse, outro dia a gente conversa mais, porque está ficando muito frio, estou de manga curta. Eu disse, tá bom. E daí, 2 semanas depois, eu fiquei sabendo do desencarne dela. 2 semanas depois. Daí eu me perguntei, e se eu não tivesse parado um pouquinho aquele dia, né? Tivesse deixado essa conversa para outro dia, não teria mais. Então, às vezes, nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos, porque a gente não sabe do amanhã. Às vezes a conversa deixada para depois não acontece. Então, assim, eu pensei, que bom que eu parei e conversei com ela, sabe? Foi uma conversinha rápida, mas tão boa. E assim acontece o dia a dia da gente, né? Então, aquilo que a gente pode fazer naquele momento... Desculpa, eu tive uma gripe muito forte, então agora eu não estou muito, vamos dizer assim, 100%. Então, aqui, o ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar nele, no seu trabalho, pelo emprego das suas forças, da sua inteligência, dos seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor, esse momento, esse tempo, uma ajuda, às vezes, para um vizinho, uma mudança, arrumar alguma coisa. Escuta, você pode vir aqui me ajudar a mudar meus móveis? Você pode vir aqui me ajudar a fazer tal coisa? Se você tem um tempinho, por que não ajudar? Porque muitas das vezes também é a gente que está precisando de ajuda. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quase a descoberta de tesouros, de uma favorável ensanche aleatória, do recebimento inesperado de herança. Quer dizer, do que espero encontrar nos espíritos auxiliares que sucumbem na consecução de tais objetivos, certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo, que nem essas pessoas, né, que ficam consultando espíritos, né, muitas vezes perguntando, né, será que eu vou ficar rico, e como é que eu posso fazer para ficar rico, e fazendo essas perguntas assim triviais, perguntas banais que espíritos elevados não participam desse tipo de reunião, desse tipo de conversa, digamos assim. O Espiritismo, a missão é que Deus permite que se comunique entre os homens. Daí vem serem punidos pelas decepções. Claro, vamos dizer, nós temos livre-arbítrio. O Espiritismo não proíbe ninguém de nada. Se a pessoa quer fazer esse tipo de comunicação frívola, pode fazer. Mas se depois vai viver se iludindo com palavras vãs, a responsabilidade vai ser da pessoa, né? Porque ela simplesmente buscou coisas que não eram elevadas, né? Então, não espere retorno elevado. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade que vem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-lhe do óvulo do pobre. Obrigada. A garganta fica um pouco...
Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-lhe de que o óbolo do pobre, que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem privar-se de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só o dinheiro que se pode secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo, como eu falei, né? Pode ser um auxílio de qualquer outra maneira. Claro que se a gente ajudar com bens materiais também, com alimento, às vezes roupas, calçado, para aqueles que não os têm, também é uma grande doação, é uma grande caridade, não vamos dizer que não, né? Mas que a caridade em si não envolve apenas isso, apenas o lado material, e sim esse lado, né, espiritual, esse lado, vamos dizer assim, às vezes de um consolo emocional para alguma pessoa, né? Procure elas e se depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque quando a gente tem intenção de ajudar, as pessoas vêm no nosso caminho. Até uma vez, numa palestra do Haroldo Dutra Dias, ele falou que quando a gente tem lá no íntimo aquele desejo realmente de ajudar, é como se a gente tivesse aquele imã. A gente tem um imã que atrai essas pessoas. Muitas vezes você está no meio de várias pessoas, às vezes até estranha, e aquela pessoa vem justamente em você para conversar com você. Muitas vezes já aconteceu comigo. Tá assim no meio de um monte de pessoas, assim uma pessoa que eu não conhecia, de repente veio, se aproximou e começou a conversar, me contar da vida dela, dos problemas que está passando. Daí eu fico pensando assim, não foi por acaso, né? De certo, que eu atraí essa pessoa para perto de mim, né? Porque tinha tanta gente ali, por que veio exatamente aonde eu estava, né? Então é ali, por isso que Jesus já dizia, né? Que a gente devia acolher o nosso próximo, mas não importava quem seria esse próximo, né? O próximo é aquelas pessoas que estão ali junto de você, necessitando da tua ajuda, seja ela qual for, né? Porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos a falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, mas para que tudo isso possa dar uma parte ao próximo. Quer dizer que então não é só dinheiro, que diz, ó, do trabalho da gente, do nosso tempo, do nosso repouso, às vezes deixa de ir lá, deitar, descansar. Ah, mas fulano está doente, eu vou lá ver ele, ver se não precisa de nada. Às vezes até de um remedinho, talvez esteja precisando, não tenha como ir lá comprar, ou não tem dinheiro para comprar, né? Vamos dizer assim, é uma situação que muitas vezes vem até nós. Como eu digo, nem não é por acaso. Para que tudo isso der uma parte do próximo. Também está aí a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Então está comparando, né? Que quando nós temos essas atitudes de amor, assim, de abnegação, sem esperar nada em troca, é como a comparação que o Jesus fez, né? Do óbolo da viúva, que ela não tinha obrigação de estar ali doando, né? Mas doou por amor. Que essa é que é a verdadeira caridade, né? Então, eu anotei assim de palestra que eu vi assim, ó, que a caridade é o amor em ação. É a gente se doar com a voz do coração, não esperando nada em troca. Porque diz que quando a gente faz alguma coisa, já esperando algo em troca, por isso que Jesus também tem uma parábola que ele diz que quando fizer um festim, não convidar só aqueles que são teus amigos, aqueles que são ricos, aqueles que podem depois
te retribuir. Então, você servir e auxiliar aqueles que você sabe que não poderão te retribuir. Que essa seria a verdadeira caridade. A oração também é um ato de caridade, né? Então, muitas vezes, a gente sabe de pessoas que estão passando por doenças ou por momentos difíceis, às vezes um amigo, né, que está numa indecisão, um amigo que não se sente bem na família ou no trabalho, entende? Daí você, quando fizer as suas preces, você dirigir a Deus aquele pedido especial por aquela pessoa. É uma caridade. É uma caridade, né? Então, Jesus também deu esse exemplo aos seus apóstolos, que muitas vezes ele ia orar no monte, com certeza orar por toda a humanidade, né? Orar para que pessoas que estivessem no sofrimento pudessem receber essa prece. Tanto que no meio médico, hoje em dia já foram feitas inclusive experiências, eu acho que muitos de vocês já sabem, de grupos assim que eles classificaram pessoas orando por aquelas pessoas doentes e outro grupo sem receber oração, como uma experiência, né? E o incrível foi o resultado, que as pessoas que estavam em tratamento e estavam recebendo oração daquele grupo tiveram uma melhora muito mais rápida. Entende? Então, hoje, a própria ciência comprova que a oração traz um efeito muito grande. Até porque, quando a gente ora com fé, a nossa cura está metade no nosso pensamento, na nossa fé. Porque se a gente não acreditar na nossa cura, podemos tomar o melhor remédio que for. Nós não vamos conseguir o resultado desejado, né? Jesus também não tinha recursos materiais, como bem nós sabemos, porque ele viveu pelo mundo e dependendo de se alimentar das pessoas por onde ele passava, de frutas, por onde as estradas por onde passavam. Mas quantos e quantos ele auxiliou no caminho dele? Só com aquele amor, com aquela doação de fé, daquela superioridade moral que ele tem, né? Que ele não deixou de ter, né? E ele acolhia todos com muito amor, com muito carinho, independente de religião, independente se era branco, pobre, se era, vamos dizer assim, preto, que fosse. Ele nunca fez distinção de ninguém, se aproximava dos leprosos com aquele carinho também, os acolhia, cegos, coxos, estropiados, como dizia-se na época, entende? E ele não dispunha de dinheiro, mas ajudou bastante, ajudou muito. Então isso já é um exemplo que ele deixou para a humanidade, né? A verdadeira caridade é aquela que pensar nos outros antes de pensar em si. Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu tenho tanto já, eu estou tão bem, mas tem fulano ali que precisa muito mais do que eu. Então, pensar que às vezes o outro está muito mais necessitado que a gente. Deixar, às vezes, a nossa supérfluo, das nossas frivolidades e auxiliar aquele que realmente está precisando em situações básicas. Muitas vezes até dentro da nossa própria família. Tem pessoas, às vezes, precisando assim, até de uma cesta básica, digamos assim, né? Então, deixar de pensar um pouco em nós, pensar nos outros também que precisam, muito mais que nós. Não se deixar abater ou entristecer se os outros não compreendem nossos propósitos. Na verdade, essa intenção é entre você e Deus, que conhece o que está no nosso coração, entende? Então, muitas vezes, se você ajuda alguém, e se alguém comenta, mas foi lá porque estava querendo alguma coisa em troca, entendeu? Então, assim, ó, não importa o que os outros vão pensar, importa se você está fazendo de coração mesmo, e que teu auxílio é espontâneo, entende? Que você realmente quer o bem daquela pessoa. Se os outros não te compreendem, fazer o quê? O importante é a tua consciência com Deus, que você está fazendo a coisa certa. Então tá chegando no nosso horário. Para encerrar, eu só quero ler rapidinho aqui uma mensagem que eu achei muito bonita e que vem assim fechar com o que a gente conversou aqui hoje, tá? Na sementeira do bem.
Na sementeira do bem, tudo que realizares em benefício do teu próximo, retornará em bênçãos a teu favor. A simpatia que semeias é a força contagiante que te envolve, favorecendo-te em primeiro lugar. Que todo aquele que se doa, todo bem que você faz, no fim, é uma semente que você está plantando no bem. E com certeza, hoje você está servindo, muitas vezes amanhã você o que está recebendo. O sorriso que souberes distribuir atrairá outros sorrisos que abraçarão tua estrada com muitos júbilos. O gesto afetuoso que te proporcionará conforto espiritual. A palavra delicada e otimista reerguerá cada vez mais teu bom ânimo. Ouvir com atenção os problemas alheios te fará esquecer os teus próprios problemas. Compreender os teus semelhantes preencherá teu coração de paz, impedindo que mágoas e ressentimento neles se instalem. A solidariedade te fará se sentir parte integrante da humanidade, que deve caminhar para o mesmo objetivo, fazendo-te sentir-se menos sozinho. A compaixão tocará teu coração, tornando-o cada vez mais sensível. A indulgência que desenvolveres em relação ao teu próprio, indulgência, vocês sabem, né? É o perdão das falhas dos outros. O perdão que nós damos, a compreensão que nós temos pela falha, pela imperfeição dos outros, porque nós também somos imperfeitos. A indulgência que desenvolves em relação ao teu próximo será a medida com que serão avaliados os teus equívocos e os teus erros. A cada um de nós compete o ajustamento às leis do progresso, a fim de que não fiquemos para trás, pois enquanto tornamos-nos indiferentes às necessidades ao derredor, muitos ouvem os apelos da vida que demonstram em todo o universo que a lei do amor significa fraternidade e caminham se adiantando em relação a nós. Na sementeira do bem, quem mais planta, mais colhe o bem. Meu amigo, essa foi uma mensagem que já foi distribuída aqui na nossa casa esses tempos atrás. Mas eu achei assim que ela vinha bem dentro do que nós conversamos hoje, tá? Então, como o nosso horário já está encerrando, eu gostaria de pedir que todos continuassem com o pensamento elevados em prece, em Deus, em amor, para que depois nós entremos aqui para tomar o nosso passe, buscando essas vibrações de luz, de amor, e que essas bênçãos que estão dentro de nós, que nós estamos recebendo, se irradiem por todos aqueles parentes, amigos e desencarnados, a quem nós também gostaríamos que recebesse essa vibração tão amorosa do nosso Pai Celestial. E para encerrarmos, vamos fazer a oração que o próprio Mestre Jesus nos ensinou como fizemos inicialmente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feito o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixes mas livrai-nos do mal. Assim seja. Que retornemos após o passo para os nossos lares, cheios dessa luz, dessas bênçãos que viemos buscar aqui. Uma boa noite a todos. Passo até o 40. Deixa eu ver se coisinha aqui.